Oi galera, tudo bem com vocês? Quem vos fala é o professor Rubens Leal, com a turma do Pré-ENEM Geografia 1. Dizer para vocês que apesar do Covid-19 aí, desse período de quarentena, o Colégio Santa Rita não para. Estamos aqui para transmitir a sequência das aulas que seriam ministradas à tarde para vocês. Estou aqui então, como foi passado para mim, a mina dividiu, pessoal, deixa eu mostrar logo como será o nosso ambiente de trabalho. A mina dividiu com os professores de humanas tópicos inerentes a atualidades. Como vocês, por exemplo, tem com o professor Valdir Júnior nas sextas-feiras conteúdos inerentes a atualidades. E a parte que eu fiquei, que eu iniciaria com vocês nas aulas da tarde, foi terrorismo, grupos guerrilheiros e grupos terroristas. É a parte que eu iria iniciar quando nós suspendemos as aulas por conta das recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Então é dela que a gente retoma. E antes da gente fazer um embasamento sobre terrorismo, é bom que vocês entendam uma coisa. Existem duas personificações, grupo terrorista e grupo guerrilheiro. Professor Rubens, não são a mesma coisa? Não são, pessoal. A primeira coisa que vocês têm que saber é diferir um grupo guerrilheiro de um grupo terrorista. Qual é a diferença básica? O grupo guerrilheiro, geralmente ele tem suas ações mais focadas dentro do país de origem. Já nós trataremos os principais grupos de guerrilha da atualidade, os das últimas décadas. Já o grupo terrorista, ele tem ações globais. Independente do país onde ele surgiu, dependendo de suas ações, eles atuam em vários outros países. São ações semelhantes, carros-bombas, homens-bombas, atentados aéreos, invasões e tomadas de determinadas regiões e países. São ações muito similares, o que faz com que muitos terminem confundindo. Mas é a abrangência que determina a diferença entre o grupo de guerrilha e o grupo terrorista. Então, vamos focar comigo. Grupo guerrilheiro são grupos que geralmente restringem suas ações em escala local, dentro do próprio país por determinadas causas. É um grupo que surge por uma causa, para lutar por aquela causa, e aí ele vai lutar dentro do território do seu próprio país. Nós vimos muito bem essa questão, esse conceito de território. Já o grupo terrorista, ele tem uma abrangência global. A causa dele é maior, ele provoca atentados em série, de modo que nenhum país do mundo, principalmente as grandes potências, podem ficar tranquilas, porque podem ser vítimas desses grupos terroristas. Então, o que é que eu fiz para acompanhar com vocês? Eu dividi essa temática em dois focos. Hoje nós trabalharemos especificamente os principais grupos guerrilheiros das últimas décadas do século XX e essas duas décadas do século XXI. E na próxima aula, próxima semana, nós trabalharemos os principais grupos terroristas, que tem uma outra abrangência, essa bem mais global. Então hoje, professor Rubens, quais são os grupos guerrilheiros que estão aí ativos? Quais os que foram desativados recentemente, quais os que atuaram nas últimas décadas do século XX e agora no início do século XXI. Basicamente esses que vocês podem ver no quadro. Vamos tratar referencialmente de cada um deles. Na Colômbia, os dois principais grupos terroristas dos últimos anos no continente americano. Na Colômbia, as Farc, acredito que vocês já ouviram falar. As Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Um grupo guerrilheiro criado na Colômbia em 1959, a partir de uma guerrilha rural. Na verdade, era um grupo de sem-terras que lutaram a vida toda por reforma agrária e, por não ter essa reforma por parte do governo, resolveram pegar em armas. Criaram um grupo de guerrilha que passaram a lutar por seus ideais, reforma agrária e a tomada do poder no país. Recentemente, as Farc deixaram suas atividades, fizeram um acordo de paz com o governo colombiano, suspenderam e entregaram as armas, ganharam a anistia política, a anistia é o perdão político, desde que o grupo terminasse. Hoje, as Farc, que aterrorizou a Colômbia por muito tempo, fala-se de cerca de 200 mil vítimas ao longo desses 50 anos de atuação das Farc na Colômbia. Então, hoje, esse grupo ele está em vias de se tornar uma agremiação política. As Farc deixaram a ilegalidade a partir de um acordo de paz com o governo colombiano e estão se tornando um partido político para competir nas eleições do país e chegar de modo democrático ao poder, já que por muito tempo eles tentaram chegar pelo uso da guerrilha, das ações. Na época do governo George W. Bush, nos Estados Unidos, ele chegou a rotular as Farc como um grupo terrorista, embora não seja, porque a atuação das Farc elas ocorreram basicamente dentro de solo colombiano. As Farc que tiveram uma aliança muito próxima com o narcotráfico. Todos nós sabemos que Colômbia e Bolívia são grandes produtores mundiais de cocaína e tem uma grande elo vivendo do narcotráfico internacional de drogas. E as Farc, eles tinham uma aliança com cartéis
famosos da Colômbia, como o Cartel de Cali, de Bogotá, de Medellín. Isso sustentava as ações de guerrilha do grupo. Onde as Farc se situavam, professor Rubens? Geralmente eles se embrenhavam na floresta amazônica, na Amazônia colombiana, e lá eles planejavam suas ações, que era sequestro de autoridades políticas, de jornalistas, ações com carros-bombas, enfim, que aterrorizou a Colômbia por muito tempo. O mais famoso sequestro das Farc ocorreu de uma jornalista franco-colombiana, Ingrid Bittencourt. Essa jornalista foi sequestrada pelas Farc e ficou anos detida pelo grupo até a negociação para a sua libertação. Quem intermediou essa negociação, na época, foi o presidente venezuelano, Hugo Chávez, que era próximo do grupo de guerrilha e negociou para que o grupo a liberasse, e assim foi feito. O outro grupo da Colômbia de guerrilha é o ELN, o Exército de Libertação Nacional, que continua a existir, embora seja um grupo também em vias de extinção. Foi um grupo que nunca ocupou um papel primordial na Colômbia, sempre teve suas atividades ofuscadas pelas Farc. As Farc, na verdade, é o grupo de guerrilha que mais se estabeleceu na América Latina nessas 2 décadas, principalmente desse início do século XX, até 21, até a negociação de paz com o governo colombiano. Saltando da Colômbia, outro grupo que atuou bastante durante a ditadura de Augusto Pinochet no Chile foi a Frente Patriótica Manuel Rodrigues. E aí eu peço que depois de assistirem essa aula, vocês anotem tudo isso, porque depois nós vamos fazer uma revisão basicamente disso tudo. A FPMR, Frente Patriótica Manuel Rodrigues, foi um grupo de guerrilha que lutou durante a ditadura de Pinochet, entre 1973 e 1990. O auge desse grupo foi a tentativa de assassinato do ditador chileno, ocorrido em 7 de setembro de 1986, quando eles tentaram, através de uma emboscada, vitimar o presidente, que saiu ileso, mas alguns de seus seguranças foram atingidos, inclusive alguns foram mortos pela ação desse grupo, que depois que acabou a ditadura de Pinochet também entrou em vias de extinção. Saltando para cá, 2 grupos famosos que até antecederam os grupos colombianos foram peruanos. Esses 2 grupos tinham ideias socialistas, né? Era o que nós chamamos de grupos guerrilheiros com características leninistas, marxistas, maoístas. Maoístas faz referência a Mao Tse-tung na China, né? No Peru atuaram por bastante tempo, algumas décadas, com ideais comunistas. A ideia era tomar o poder e implantar uma ditadura comunista. O grupo Tupac Amaru. Tupac Amaru, o nome desse grupo de guerrilha, faz alusão a um líder inca. Todos nós sabemos que o Império Inca se estabeleceu aqui em parte da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, mas sua capital, seu principal centro era no Peru, Cusco. E o grande líder inca, na época da invasão espanhola, que resistiu a essa ocupação espanhola, foi Tupac Amaru, um dos últimos líderes incas. Então, por essa resistência, esse grupo de guerrilha terminou sendo chamado de Tupac Amaru. Já já nós vamos falar do seu final. Paralelo ao Tupac Amaru, surgiu também um outro grupo guerrilheiro no Peru, o Sendero Luminoso. O Sendero Luminoso também atuou e também partia da guerrilha comunista, da guerrilha maoísta, na tentativa de derrubar o governo peruano e implantar uma ditadura comunista no Peru. Esses 2 grupos eles foram desarticulados nos anos 90 pelo então presidente peruano, Alberto Fujimori. Fujimori foi eleito em 90, reeleito, governou 10 anos até 2000, e Alberto Fujimori tinha como grande bandeira de campanha política aniquilar com a ação desses 2 grupos. O principal deles, o Sendero Luminoso, né, que era o que mais impactava, ele praticamente perdeu sua base com a prisão de Abimael Guzmán, já nos anos 90, por Alberto Fujimori. Abimael Guzmán, líder do Sendero Luminoso, foi preso pelo exército peruano e aí desarticulou o grupo. E logo em seguida o Tupac Amaru também foi desarticulado. Quando eu estudei, confesso, nos anos 90, fiz ensino médio nos anos 90, esses 2 grupos eram os mais famosos aqui da América Latina. Depois que eles se desarticularam nos anos 90, aí é que vem a evidência das Farc na Colômbia. Muda-se um pouquinho de fronteira do Peru para a Colômbia e as Farc assumem, né, esse rol de principal grupo guerrilheiro. Mas até os anos 90 se estudava muito a ação do Tupac Amaru e do Sendero Luminoso, né? Ainda aqui, perceba um detalhe, a maior parte desses grupos de guerrilha historicamente foram aqui na América Latina. Durante a Guerra Fria, o avanço do comunismo em Cuba, né, aquela ameaça de uma expansão comunista rebatida pelos Estados Unidos, e aí esses grupos guerrilheiros tentando implantar, boa parte deles, essa ditadura maoísta, né, leninista, né? Na Nicarágua, aqui na América Central,
surgiu também um grupo de guerrilha, a Frente Sandinista de Libertação Nacional. Esse grupo foi criado por Daniel Ortega, né, e Joaquim Francisco Chamorro. Daniel Ortega, estudante, no fim dos anos 60, auge da Guerra Fria. E Joaquim Francisco Chamorro, jornalista. Os dois se uniram, criaram um grupo de guerrilha e a ideia era tomar o poder de uma família que governava o poder, aliada dos Estados Unidos na Nicarágua, desde os anos 30, a família Somoza. Essa família praticamente constituiu um império na Nicarágua, a partir de Anastácio Somoza, na década de 30, que ascendeu ao poder da Nicarágua, apoiado pelos Estados Unidos, defendendo interesses norte-americanos na Nicarágua. Né? Professor Rubens, por que Frente Sandinista? Porque em homenagem a Augusto César Sandino, né? Augusto César Sandino, daí veio o termo sandinista. É basicamente o que ocorreu aqui, no Chile, a Frente Patriótica Manuel Rodrigues. Frente Patriótica Manuel Rodrigues, porque Manuel Rodrigues foi um jornalista assassinado nos anos 70, supostamente a mando do ditador Augusto Pinochet. Daí ganhar o nome do grupo, geralmente o nome de um grupo de resistência, né? Então aqui é a mesma coisa. A Frente Sandinista de Libertação Nacional faz alusão a Augusto César Sandino, que lá nos anos 30 foi assassinado porque era contra essa aliança do governo nicaragüenho com os Estados Unidos. Então, Anastácio Somoza ordenou sua execução porque ele era um empecilho, denunciava essa aproximação da Nicarágua com os Estados Unidos. Augusto César Sandino dá origem nos anos 60, Frente Sandinista de Libertação Nacional. Em 79, esse movimento atinge seu auge, com a famosa Revolução Sandinista, liderada por Daniel Ortega, porque o Joaquim Francisco Chamorro já tinha sido assassinado pelo governo, supostamente pelo governo. Então, o Daniel Ortega, em 79, ele lidera o que nós chamamos de Revolução Sandinista, que fazia alusão ao movimento, né? Revolução Sandinista. Em 79, Daniel Ortega e a viúva de Joaquim Francisco Chamorro, Violeta Chamorro, lideram a Revolução Sandinista, derrubam o governo de Anastácio Somoza e assumem o poder na Nicarágua. Implantam uma breve experiência socialista que não vingou, nos anos 90 foi desfeito. Olha a ironia do destino. Daniel Ortega, que na época era um líder estudantil e que liderou a Revolução Sandinista, atualmente é o presidente da Nicarágua. Voltou ao poder recentemente, né? Para você ver as voltas que o mundo dá. Finalmente, para não dizer que os grupos de guerrilha estão concentrados única e exclusivamente na América Latina, 2 grupos de guerrilha são europeus. Na Espanha, ETA. O ETA é uma sigla, que significa basicamente, não tem nada a ver com a sigla aqui, porque a língua é diferente, né? A basca, Pátria Basca e Liberdade. Qual é a ideia do ETA? O ETA foi criado nos anos 50. Esse grupo de guerrilha, ele luta pela autonomia da região basca. Todo mundo sabe que a Espanha é um mosaico de povos, né? Por exemplo, o povo da Catalunha também luta por sua autonomia, né? Onde fica Barcelona. Há muito tempo que a Catalunha luta pela autonomia, a Espanha não permite. A região basca também. A região basca é onde vive o povo basco. O povo basco luta pela independência em relação à Espanha. Essa independência jamais foi concedida pelo governo espanhol, o parlamento nunca autorizou, por isso eles recorrem à guerrilha. O ETA também está com suas atividades suspensas. Mas cuidado, suspenso não quer dizer parado em definitivo. Suspenso quer dizer que eles podem retomar suas atividades a qualquer momento. Eles geralmente promoviam atentados, ações com carros-bomba em cidades importantes ou em metrôs, por exemplo, como Madrid, para vitimar cidadãos inocentes espanhóis e assim chantagear, pressionar o governo espanhol a reconhecer a autonomia da região basca. Essa autonomia ainda não foi conseguida. Lembrando que o povo basco vive numa fronteira entre Espanha e França. É um povo totalmente atípico, ninguém sabe sua origem. Sequer espanhol eles falam. Eles falam uma língua própria, o vasconço ou euskara. É algo em torno de 2 milhões de pessoas nessa fronteira. Eles querem, então, a autonomia dessa área para se constituírem no País Basco. Como a Espanha, historicamente, é contra, aí você diz, professor Rubens, por que a Espanha impede essa autonomia? Eu até entendo por que a Espanha impede a autonomia da Catalunha. Fica Barcelona, uma cidade importante, um centro. Essa região basca, na verdade, pessoal, o parlamento espanhol não permite a autonomia da região basca porque pode haver um precedente. Como a Espanha é um mosaico de povos, se reconhecerem a autonomia da região basca, outras regiões
podem pleitear a mesma autonomia. A ideia de não gerar precedente. Se eu abro o precedente para essa região e reconheço a independência, fatalmente outras regiões vão também reivindicar essa autonomia. Então a ideia é não abrir precedentes. E finalmente, na Irlanda, o último grupo de guerrilha, o IRA. O IRA também é uma sigla que não tem nada a ver com o que está aqui. IRA significa Exército Republicano Irlandês. É um grupo guerrilheiro caracterizado por católicos. Lá existe uma disputa religiosa entre Irlanda e Irlanda do Norte. Quero que vocês saibam que a Igreja Católica não condiz, não autoriza. Quando eu digo que é um grupo de católicos, a Igreja Católica não ratifica a atuação desse grupo. E o que é que o IRA quer, professor? Forçar uma união entre as duas Irlandas. A Irlanda do Norte com a Irlanda propriamente dita. A ideia do IRA é promover atentados na Irlanda do Norte para pressionar a independência da Irlanda do Norte, para que a Irlanda do Norte deixe de fazer parte do Reino Unido e se integre à Irlanda. Hoje as ações do IRA também estão suspensas e já há uma negociação entre as duas áreas, os dois parlamentos, o irlandês e o da Irlanda do Norte, dos dois governos, para uma possível unificação futura. Mas, por enquanto, ainda estão em negociação. Como as negociações seguem, o grupo suspendeu suas atividades, assim como eu repito. Diferentemente das Farc, as Farc acabaram o grupo de guerrilha, anunciaram o seu fim em 2015 para 2016. Eles apenas suspenderam suas atividades, o que não garante que eles não possam retomar a qualquer momento. Então, a ideia inicial é essa. Como eu disse, a parte inicial, a parte dos grupos de guerrilha, é essa parte. E na próxima semana nós vamos trabalhar com os grupos terroristas propriamente dito. Al-Qaeda, Boko Haram, Estado Islâmico, Hamas, Hezbollah e Jihad Islâmico. Os 6 principais grupos terroristas da atualidade. Encontro vocês na próxima semana. Até lá, um abraço, foco e fé.